Sanna Marin é derrotada na Finlândia e, seguindo os passos da sua vizinha, Suécia, elege um governo mais de direita no país. O que isso significa, alguns estão especulando inclusive um Finexit. E a questão da entrada na OTAN, será que está comprometida? Vamos ver aqui no vídeo. Guillermo Lasso decreta um estado de emergência por conta da violência que vem acontecendo no país, principalmente na região próxima de Guayaquil, e muda algumas políticas relacionadas a armamento, posse e porte. Israel anuncia a criação de uma Guarda Nacional, que a oposição está chamando Lapid, né, esse primeiro-ministro, de uma milícia armada para esse palhaço que faz TikTok, que é o Ben-Gvir. O OPEP anuncia o corte de mais de 1 milhão de barris de petróleo por dia, o que pode impactar na recuperação econômica, não só dos países da OPEP, mas de todo mundo. Enquanto isso, um atentado acontece na Rússia de maneira bastante estranha, hein? A gente tem o Vladimir Tatarsky sendo morto em uma entrega de um prêmio dentro de um bar que pertencia ao grupo Wagner. Mas tudo que ronda esses acontecimentos está muito estranho, enquanto a Rússia acusa o Navalny e tropas da Ucrânia de estarem mediando essa situação. Vamos discutir um pouco mais sobre esse caso bem estranho que aconteceu na Rússia. Se você quer entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, hein, @prof_Ricardo Marcílio, me segue lá. E caso você queira também ter acesso ao curso mais completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades da internet brasileira pelo preço mais competitivo, pessoal, menos 70 centavos por dia, você tem acesso completinho. E, aliás, está acabando, tá? Porque vai começar agora a próxima turma. Vai ficar um pouquinho mais caro. Link na descrição. Você tem ali, ó, resumos mensais dos principais acontecimentos, aulas semanais, a plataforma ela está sempre sendo atualizada. Para você que vai prestar um vestibular, um curso que cai geografia, pessoal, você tem ali mais de 70 aulas, né? Quase 80 aulas, com às vezes meia hora, 1 hora de duração. Mais de 1.300 exercícios, contato comigo direto, professor. Eu tenho certeza que você não encontra nada mais completo na internet brasileira. Então, link na descrição que você não vai se arrepender. Tamo junto? Então, ó, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte. A Sanna Marin, para quem não se lembra, ela era a chefe de governo da Finlândia, que se elegeu muito nova, né, com 34 anos, a mais nova da história do país. E ela foi eleita com uma pauta muito assim de empoderamento feminino, ela é uma social-democrata, né, uma centro-esquerda, digamos assim, e que ela teve que lidar com algumas questões muito sensíveis da geopolítica externa da Finlândia. Convenhamos, a Finlândia tem 1.300 quilômetros de fronteira com a Rússia. A Rússia, quando invadiu a Ucrânia, ficou muito sensível a essa questão, porque Finlândia e Rússia nunca se deram muito bem também do ponto de vista geopolítico. Vide a Segunda Guerra Mundial, em que os dois países chegaram, inclusive, a trocar áreas, né? A União Soviética invadiu, a Finlândia reconquistou e assinaram um tratado ali, mas assim, um aceite, digamos, mas não que fossem países alinhados. Essa é a ideia. Só que ela, por conta dos casos da pandemia, enfim, ela acabou tendo que aumentar muito os gastos públicos e, de maneira geral, isso acabou culminando numa inflação, não só da Finlândia, mas de toda a União Europeia como um todo, né? Reduzindo o poder de compra da população e, segundo uma parte da direita, lembrando, pessoal, que a Finlândia é um país muito pequenininho, né? Tem 5,5 milhões de habitantes, pô, o Brasil tem 220, então a gente até perde um pouco a proporção. Mas, segundo parte da população ali da Finlândia, ela era muito ligada às pautas sociais de defesa e empoderamento das mulheres e não ligava muito para as causas mais nacionalistas. Então, algumas questões relacionadas à inflação, redução do poder de compra e a própria questão da migração também, que afetou não só a Finlândia, mas também a Suécia, eram pontos sensíveis que ela não estava conseguindo lidar. Ah, professor, tem questão de machismo? Cara, possivelmente sim, né? Você tem, por exemplo, o próprio caso do... Não estou falando que isso foi definitivo, né? As questões econômicas talvez sejam muito mais preponderantes. Mas, por exemplo, você pega aquele caso que ela estava dançando numa festa... Acho que vocês se lembram, a gente gravou um vídeo aqui sobre o assunto. Que ela estava dançando e aí ela estava aparentemente um pouco alcoolizada e tal. Aí fizeram ela fazer um exame para ver se ela tinha drogas no corpo, se ela estava alcoolizada e tal. Então, pegaram, né, segundo a mídia local, pegaram mais no pé dela do que pegariam se fosse no caso de um homem. Não acho que tenha sido isso preponderante, mas enfim, é um elemento que está sendo colocado para um possível motivo da sua derrota. Lembrando que o partido dela, ficou em terceiro colocado.
Das 200 cadeiras que você tem no partido da Finlândia, no parlamento da Finlândia, a gente teve 43 colocado para o seu partido, mais 48 para o Petteri Orpo, que foi o vencedor da coligação nacional, e 46 para o Partido dos Finlandeses. E isso preocupa bastante por quê? Principalmente quem gosta mais da social-democracia da Sanna Marin. Porque ela é considerada uma extrema-direita, digamos, uma direita mais nacionalista e muito mais ligada às pautas conservadoras. Ela parabenizou, né, falou que a democracia foi feita, coisa que valha, mas claro que preocupa para esse setor mais à esquerda da Finlândia. O novo governo que foi eleito vai ter que escolher agora se vai se associar mais, porque como tem 48 cadeiras das 200, se associa com essa porque foi um governo de centro-direita que se elegeu. Se associa com essa centro-esquerda, passa a ter 101 cadeiras e já consegue colocar o primeiro-ministro, muito possivelmente o Petteri Orpo. Mas se associa com essa direita um pouco mais nacionalista, a gente vai ter, galera, 46 das 200 cadeiras. Isso daria 104, né? Ou seja, atingir a maioria de qualquer jeito. Então, conseguiria colocar o primeiro-ministro. Só que, claro, que as prerrogativas de governo mudariam bastante. Inclusive, quem seria a oposição mudaria bastante também. Porque sempre que você faz a coalizão com um partido político, é natural que esse partido exija, né? Algumas cadeiras, algumas políticas públicas para conseguir apoiar o primeiro-ministro. Então, não sabe exatamente qual caminho a Finlândia vai seguir. Mas é fato que o atual primeiro-ministro, na verdade, o que vai ser primeiro-ministro, ele prega uma questão de austeridade fiscal, controle de gastos públicos. E para um país, que nem eu falei, né? Aumento dos gastos, inflação, é uma questão bastante sensível. Vale lembrar que estar na União Europeia significa aumento dos gastos públicos, com inflação, com política conjunta de imigração, enfim, né? A União Europeia é uma grande burocracia. Então existem alguns setores, principalmente se o primeiro-ministro se aliar com o Partido dos Finlandeses, que acreditam que até um Finexit pode acontecer, ou seja, uma tentativa da Finlândia sair da União Europeia. É muito novo para falar isso, né? Muito cedo, mas é uma expectativa que pode vir a acontecer. Ao mesmo tempo, a gente tem a notícia, por exemplo, que independente de quem seja a primeira-ministra ou o primeiro-ministro, a questão de continuar na OTAN vai acontecer, tá? Não foi uma discussão se a Finlândia ia rejeitar ou entrar. Tanto que, por exemplo, a Sanna Marin, ela continuou fazendo essas medidas porque ela sabia que, independente de quem fosse o novo primeiro-ministro, a Finlândia ia entrar para a OTAN. A OTAN, inclusive, possivelmente vai acontecer amanhã, tá? A Turquia já autorizou tal. Até um mastrinho foi deixado vazio para a entrada da bandeira da Finlândia. Ou seja, é mais um país que foi para o lado direito da força no continente europeu. Outra notícia que abalou bastante está ligada ao Guillermo Lasso, presidente do Equador, que é um ex-banqueiro, tá? Um cara mais direita. Inicialmente se colocar como uma direita mais liberal, depois passou a ser uma direita mais conservadora, mas é um cara de direita, né? O Guillermo Lasso, que vem passando inclusive por um processo de impeachment e também sob circunstâncias bem estranhas, tá? Ele está sendo acusado de estar usando cargos políticos para fazer nomeações em troca de favores políticos e beneficiando algum dos seus aliados com super salários, sem ser um cara adequado para aquele cargo, uma coisa que nunca aconteceu na política brasileira, né? Imagina, tá bom? Ironia mal de honra aqui, né? Tá? Mas, e aí alguns casos bem estranhos, por exemplo, a morte de um cara que estava sendo investigado e poderia ter ligação com o Guillermo Lasso. O Guillermo Lasso, ele nega todas essas acusações, tá? Mas ele tá passando por um processo de impeachment que é bastante perigoso para ele, por quê? Porque ele é um presidente mais à direita, mas o parlamento é um parlamento mais à esquerda. Então, se esse processo avançar, pode ser que ele sofra impeachment. Mas, ao mesmo tempo, a violência no Equador aumenta bastante. Para vocês terem uma noção dos dados, de 2021 para 2022, subiu de 14 para 25 o número de homicídios a cada 1.000 habitantes. A gente tem dados, por exemplo, relacionados a Colômbia e Peru, sendo os países que mais produzem aquela droga pozinho branco, né? Não vou falar aqui no YouTube, vocês sabem por quê. E o Peru e o Equador é o país que está no meio do caminho. Então, existe muito narcotráfico, né, acontecendo ali no país, tá? E as mortes aumentaram bastante. Teve um caso, por exemplo, em Guayaquil, que é a cidade que está sendo mais visada, que um cara, ele foi usado, né, ele foi sequestrado e depois amarraram explosivos no colete e na perna dele. E aí, para a polícia conseguir tirar isso, demorou mais de 3 horas. Então, os casos de violência, enfim, aumentaram bastante no país. E para conter essa expansão da violência e o combate ao narco, né, enfim, tá, do país, o Guillermo Lasso anunciou algumas medidas bastante polêmicas, como, por exemplo, a mudança na legislação acerca da posse e porte de armas.
Segundo ele, a partir do decreto que ele colocou, claro que tem que ter a regulamentação, tudo direitinho, né? Mas está habilitado os civis para se protegerem, inclusive também com spray de pimenta. Decretou na região de Guayaquil, que é a que passa por maior violência também, um estado de emergência com toque de recolher e proibição de reuniões que aconteçam no país. Ou seja, o Equador é mais um dos países que vem passando por esse intenso movimento aí de aumento do poder paralelo, dessas milícias, desses grupos armados, desse estado paralelo que vem ameaçando o país. El Salvador, por exemplo, recentemente, que aliás o presidente, né, só toma medidas polêmicas, adotou o Bitcoin como medida oficial e tal, adotou uma guerra contra esses narcos, né, enfim, tá, que vocês sabem o que eu tô falando, e isso resultou no aumento muito grande dos casos de prisões, mas inclusive sendo questionado por ferir os direitos humanos e tal, mas também numa redução dos casos de violência. Não sei se o Equador vai no mesmo caminho, lembrando que El Salvador é bem pequenininho e o Equador é um país muito mais relevante para o cenário internacional. A OPEP anunciou que vai reduzir o número de produção de barris de petróleo de 1,15 milhões de barris de petróleo por dia, porque, segundo eles, na verdade, ele já tinha anunciado até o mês passado, há uma previsão de redução da demanda de petróleo. Vai lembrar, pessoal, que desde os últimos 15 meses, março foi o mês com a menor média histórica, né, dos últimos 15 meses, e a OPEP, que é um cartel, define preços e produções para manter a sua lucratividade. Aparentemente, o que eles estão esperando? Que a economia mundial vai dar uma desacelerada e a demanda por petróleo vai cair. Então, se eles continuarem produzindo bastante, cai a demanda. Produção alta, cai também o preço e as suas margens de lucro, tá? Os Estados Unidos falou que não era a hora disso acontecer, inclusive reclamou bastante. A gente sabe que os americanos estão desesperados porque aumenta o preço da energia, gera aumento da inflação, e os Estados Unidos está às vésperas de uma eleição. Até o projeto Willow, que é a exploração de petróleo no Alasca, foi motivado também por uma tentativa de queda do preço da energia, mas a OPEP não vai voltar atrás, tá? A OPEP anunciou a redução e a gente vai ter, muito possivelmente, um aumento do preço do petróleo já no próximo mês. Israel conseguiu aprovar no domingo a criação do que eles estão chamando de uma Guarda Nacional para conter os árabes. Eu já tinha falado para vocês que isso ia acontecer, e de novo, né? O que está rolando em Israel? O Benjamin Netanyahu, ele resolveu adiar aquela reforma judicial que estava sendo pregada, que tinha apoio da direita que o apoia no país. Só que, para ele conseguir fazer esse adiamento, ele tem que fazer alguns agrados aos seus aliados. Porque adiar depois de protestos, que aliás continua acontecendo, tá? Nesse final de semana quase 200 mil, mesmo depois da adiação do adiamento, né, da reforma judicial. Israel desagradou os seus aliados mais à direita, por exemplo, Ben-Gvir, e demonstrou uma certa fraqueza, para os membros da oposição, como Lapid. Opa, se a gente protestar, a coisa pode funcionar. Então, para que o Ben-Gvir, por exemplo, e a direita não deixassem de apoiar, ele fez alguns favores, e um desses favores foi a criação dessa Guarda Nacional. Estimam-se 2 mil militares que vão estar na mão dele. Para quê? Segundo a justificativa, tá? É para melhorar a governança, o nacionalismo e o antiterror que acontece no país. Ele disse, o Ben-Gvir, que é para conter a agitação árabe que existe. Como exatamente vai conter, a gente não sabe, e até o The Times of Israel, que é um jornal super importante do país, está considerando isso como uma milícia, um grupo armado na mão do Ben-Gvir. O Lapid, por exemplo, que é um dos líderes da oposição, está colocando, né, que o palhaço do TikTok, que é o Ben-Gvir, porque ele, né, é cheio dos pronunciamentos radicais, né, pronunciamentos aí polêmicos, ele vai ter na mão agora uma milícia armada. Obviamente os árabes, que já estão reclamando, né, na porção da Cisjordânia, da faixa de Gaza, não pelo ataque somente aos militantes, mas ataques a civis que vem acontecendo também na Síria e tal, reclamaram dessa atitude e a tensão deve aumentar ainda mais no Estado de Israel. E para finalizar, galera, notícia bem estranha que aconteceu, a gente teve o Vladimir Tatarsky, para quem não sabe, tá? Ele é um militante pró-Rússia, pró-Putin, que inclusive teve presente em alguns momentos importantes, né? Ele, por exemplo, quando Putin fez aquela mega cerimônia de anexação das 4 regiões, Kherson, Lugansk, Zaporizhia e Donetsk,
o Tatarsky foi um dos convidados. Ele tem um canal do Telegram, tinha, né? Que falava sobre questões militares, tal, com mais de 650 mil inscritos e sempre defendendo a posição russa no conflito. Ele era bastante ligado ao Prigozhin. Inclusive, o atentado aconteceu em São Petersburgo, que é a segunda maior cidade da Rússia e mais próxima ali do Ocidente, né? Que era um café, que tinham várias lideranças também do grupo Wagner, que estavam rolando ali uma reunião, cerimônias, tal, né? Hoje, por exemplo, o grupo Wagner anunciou que dominou Bakhmut. O exército da Ucrânia se nega, tá? Fala que na verdade não. O Prigozhin divulgou mais um vídeo falando que sim, Bakhmut agora é da Rússia. Mas, e aí ele recebeu um busto de uma moça chamada de Daria Trepova, que é, desde o começo dos conflitos, uma militante contra a Rússia. E aí ele recebeu esse busto e depois de um tempo esse busto foi lá e explodiu. Matou não só ele, como outras 15 pessoas que também estavam participando dessa cerimônia. E vídeos estão rolando, né? Dela carregando o busto, dela entregando, tal, do Tatarsky, por exemplo, recebendo esse busto. Tudo tá rolando aí nas imagens do Telegram. Por que eu digo para vocês que é muito estranho? Vamos lá. A Rússia é um país que persegue bastante esses opositores. Ela, que é uma militante, e assim, a gente fala que é uma militante, ela já foi presa em protestos, tá? Mas não que ela seja ligada à Ucrânia, ou coisa que valha, pelo menos não pelo que a gente viu até agora. Em geopolítica, não duvide de nada, claro, tá? Porque eu tô falando pra vocês por que é estranho. Mas ela nunca foi ligada a essas manifestações políticas, ligada ao grupo do Navalny, por exemplo, nada disso, né? E aí ela entregou. Poxa, como que ela conseguiu entregar um busto dentro de um lugar que estavam membros do grupo Wagner, que é totalmente pró-Rússia, sendo ela uma anti-guerra na Rússia? Já parece um pouco estranho. Aí recebe esse busto, beleza entre aspas, né? Tem a explosão e tal, ele é morto, e aí a Rússia, o Ministério da Defesa, já começa a acusar os ucranianos e o Navalny de terem planejado esses ataques. Entende? Pô, será que é tão fácil assim, então, matar um cara super importante, um militante tão super importante na Rússia? Será que o Estado russo não fiscaliza exatamente quem são os contrários? Entende? Talvez isso esteja sendo utilizado pelo Estado da Rússia como uma justificativa para culpar os ucranianos e para culpar também o Navalny. Ou pode ser que, de fato, né, a Ucrânia tenha conseguido estabelecer algum tipo de relação, conexão, tal, para que ela realizasse o atentado. Ela deu uma entrevista, aparentemente, pessoal, em estado de choque depois, tá? Colocando que realmente foi ela que fez a entrega, mas que ela não ia responder naquele momento quem pediu para ela fazer a entrega. E o marido dela, quando perguntado, que também foi preso no início por se manifestar contra a guerra da Rússia, falou que ela não tinha muito dessa causa militante, dessa causa armamentista, né, belicista, e que esse ataque, se aconteceu, ela com certeza não sabia o que ela estava carregando. Então, quem deu aquilo para ela? Quem não deu? Como que rolou a situação? Galera, todas essas são perguntas que a gente não sabe responder. Inclusive, o Prigozhin, ele era um dos caras cogitados para estar no seu café. Tá? Ele poderia estar lá também para receber premiações, cerimônias e tal, só que ele não estava, né? E aí, a Ucrânia disse que não tem participação no caso, que devem ser os radicais russos que estão ali se entrelaçando entre eles, né? Pode ser que tenha sido o exército da Rússia para matar lideranças do grupo Wagner, para enfraquecer o grupo Wagner, não se sabe, tá? A gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas com certeza a Rússia, que está acusando os ucranianos e também o Navalny, vai tentar demonstrar algum tipo de força para combater e não demonstrar uma fragilidade da Rússia. Para você, quem foi o responsável por esse atentado? Quem matou o Tatarsky? Deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.